Oi, gente! Bem-vindos ao canal Escritura Falada. Eu sou a Ana e eu tô muito feliz de você ter escolhido começar mais uma semana aqui ouvindo mais uma palavra de Deus para a sua vida. Já tem vídeo nesse canal, já temos 2 vídeos. Um de um devocional da semana passada e um respondendo perguntas, então não perde, vai lá ver, tá bom? Bom, o que eu quero falar com vocês aqui hoje é sobre um tema que, olha, isso pega às vezes no calcanhar das pessoas, viu? Que chama o seguinte: as coisas de Deus levam tempo. E eu trouxe aqui 3 exemplos famosos da Bíblia de momentos que levaram tempo para acontecer, que tiveram um período de espera, que tiveram dificuldades, mas que no final deu tudo certo. Tá, então eu vou contar para vocês desses momentos. O primeiro momento tá lá em Gênesis 1, que é a criação da terra. Deus não fez a terra em um único dia, Deus fez a terra em 7 dias. Mas Deus, sendo Deus, ele não poderia muito bem fazer a terra com assim, um estalar de dedos? Poderia, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Ele não poderia fazer com um único soprar? Poderia, ele é Deus. Mas ele demorou 7 dias. Na verdade, foram 6 dias. No 7º dia, Deus descansou. Mas, até então, teve todo um processo. E eu quero mostrar para vocês esse processo, né? Dar uma base bíblica aqui para vocês. Lá em Gênesis 2, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então Deus, ele quis fazer o quê? Por etapas. Cada dia ele foi fazendo uma coisa. Então um dia ele fez as aves, no outro dia ele fez, por exemplo, o sol, no outro dia ele fez o homem e a mulher. Cada dia Deus fez uma coisa. Então ele foi dividindo por etapas, ele passou por um processo. Se Deus passa por um processo em algo que ele mesmo está lá fazendo, essas coisas, na própria criação de tudo, no início da história, o que nos inibe de passar também por processos? Nada nos inibe. E isso faz tudo ser perfeito. Deus viu que tudo que ele havia concluído era bom. Deus amou o processo. Tanto que ele santificou o último dia. Ele amou tudo que ele fez. Quando ele concluiu, ele amou tanto que ele santificou aquele dia. E o outro que eu quero ler, que eu quero falar para vocês antes, dar um contexto, é sobre Abraão, o pai da fé. E por que a gente chama Abraão de pai da fé? Porque Deus chamou Abraão, tirou ele do lugar onde ele estava, pediu para ele sair da terra onde ele já habitava, onde ele já conhecia, onde ele estava familiarizado, tirar a parentela dele e ir para uma terra desconhecida que ele já tinha falado o nome? Não. Abraão nem sabia. Então imagina Deus falar assim para você: pega tudo, pega toda a sua família, sai da casinha que você tá, que você comprou, que você fez tudo do seu jeitinho, sai, entra no carro e aí no caminho eu vou mostrar pra você. Você vai falar: oi? Tirar todos os meus filhos daqui, tirar minha família, tirar todo mundo e ir pra um lugar que eu nem sei onde é que a gente vai dormir, como é que a gente vai comer, o que a gente vai fazer? E Abraão fez isso, gente. Deus chamou Abraão, Abraão ouviu Deus e foi. E depois Deus, de tudo isso, ele vem e traz uma promessa para Abraão de que Abraão seria pai. Só que não pai somente, um pai qualquer, mas de nações. Gente, vocês têm noção disso? Só que ele não falou isso para Abraão quando ele tinha 30 anos de idade, não. Ele falou isso quando a mulher de Abraão, quem geraria o filho, já tinha 90 anos. 90 anos. Então, olha só, Deus deu essa promessa num momento totalmente assim, que aos olhos humanos seria impossível. Vamos ver a reação de Abraão quando Deus dá essa promessa para ele? É muito legal. Em Gênesis 17, fala assim, diz também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu o abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Gente, Abraão já tinha 100.
A Sara tinha 90. Abraão ficou com tanto temor, ele ajoelhou. E o que ele fez? Ele riu. Falou, Deus, isso aqui é impossível. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus que você dá risada e fala, ai Deus, isso aqui não vai dar, você não tá entendendo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tal dificuldade, não. Mas não. Quando Deus fala assim, eu a abençoarei também por meio dela, daria a você um filho. Ponto. Aí ele vira e fala assim, ó. Sim, eu a abençoarei. Deus, ele repete, ele fala assim, eu abençoarei. Sim, eu abençoarei. Tipo assim, eu sei que isso é uma coisa louca. Eu sei que isso é um absurdo, mas sim, eu vou fazer. E aí Abraão ri. Ele fala, Deus, como é que isso é possível, Deus? Mas Deus faz todas as coisas. E no final das contas, sim, a Sara teve um bebê, que deu o nome de Isaac. E Deus cumpriu a promessa. E da genealogia de Isaac veio todo o povo de Israel. Depois vieram os judeus. E Jesus também vai da linhagem de Abraão. Olha que coisa linda. Olha a promessa de Deus, que coisa maravilhosa nas nossas vidas. O outro que eu quero falar, José. José é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia. Gente, é tão linda a história de José. É tão linda. José, ele vem da linhagem de Abraão. A gente lê a história dele. O que eu vou ler agora tá lá em Gênesis 45, tá? Mas José passou. Ele foi um dos caras que você vê o processo dele certinho assim na Bíblia. É muito legal de ler. José, ele foi abandonado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo, tá? Ele passou muito tempo servindo como escravo, mas ele sempre esteve em lugar de destaque. Depois ele foi servir na casa do governador, faraó do Egito. Mas a mulher do governador queria José. E José era sempre muito íntegro, não quis. Aí ela culpou ele por abuso. E aí José vai o quê? Preso. E aí depois da prisão acontecem muitas coisas. Ele chega até o governador, até o faraó. E muitas coisas acontecem. E aí no final das contas ele vira governador do Egito. Tá? Então assim, ele sai de escravo a governador. É nesse nível a história de José. E aí, os irmãos que abandonaram ele, que venderam ele, depois, quando estava passando por uma fome no Egito avassaladora, os irmãos vão até José, sem saber que era José, porque fazia muitos anos que eles não viam José, deviam achar que ele estava morto já. Chegam lá até o faraó, né, que era José, pedindo ajuda, pedindo comida. E aí José, o que você acha que ele fez? Mandou eles presos, falou que eles iam passar fome, um monte de coisa? Não. Sabe o que José faz? Ele recebe os irmãos e ele reconhece todo o processo que Deus fez na vida dele. Então vamos lá em Gênesis 45. Eu vou ler aqui. Isso aqui é José falando com os irmãos, tá? Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Gente, olha que coisa linda! Ele reconhece que não foram os irmãos que fizeram tudo. Ele reconhece, ele não dá essa glória para os irmãos, não. Ó, não foram vocês que me venderam, não, tá? O próprio Deus me mandou pra cá. Gente, olha que lindo. Imagina você passando aí por uma adversidade e as pessoas falam, nossa, não. Você fala, é o próprio Deus fazendo isso comigo. Deus tá me moldando. Deus tá fazendo coisas na minha vida. E é isso mesmo o que José falou. Falou, ó, não foram vocês que me venderam, que eu virei escravo, não foi vocês que me abandonaram, não. Deus permitiu que tudo isso acontecesse pra quê? Pra eu trazer grande livramento. Não só pra vocês da minha família, mas pra todo o Egito. Gente, ele não consegue? Ele consegue. Ele cumpriu. Então, muitas vezes, a gente não vai entender o processo. José também, durante esse processo, em nenhum momento ele falava assim, ah, eu sei que eu tô passando por tudo isso porque eu vou virar o governador do Egito. Ele não fala isso. Mas ele também não fica murmurando. Ele segue sendo um homem de muita honra. Ele não se corrompe. Ele vai sempre seguindo, vai sempre sendo um homem segundo o coração de Deus. Sempre. E aí chega um momento que Deus faz o quê? Honra José. E cumpre com o propósito de Deus. José sabia qual era o propósito final? Não. Ele ficou chorando, resmungando? Também não. E quantas vezes nós, passando por coisas muito piores,
Não é por escravidão, não é por abandono. A gente não tá lá sendo acusado de coisas horrorosas, mas a gente tá lá acusando Deus de abandono. A gente tá lá acusando Deus de um monte de coisa, falando: Deus, por que eu? Olha tudo que eu faço, eu sou tão bom, olha o que você tá fazendo comigo. José não fez isso, mas muitas vezes a gente faz isso. Eu reconheço, sou a primeira a falar. Mas não. O que Deus quer? Qual a postura que Ele espera? Ele espera a postura que Abraão teve, de andar em fé. Ele espera a postura que José teve, de abraçar o processo, de ir, de ser um homem honrado. Deus quer isso de nós, sabe por quê? Porque o pai só corrige o filho que ele ama. E Deus faz isso com a gente. Então, muitas vezes a gente passa por um processo e depois a gente é um grande salva-vidas para as outras pessoas. Quantas vezes você não passou por um grande furacão? Coisas pesadas na sua vida. Passa um tempinho, 1 mês, 2 meses. Vem alguém e fala: tô passando por um furacão, um pesadelo na minha vida. Aí você fala: opa, tava passando por isso? Passei 1 ano por isso aí. Eu sei como eu lido. Aí você fala assim: vem cá, deixa eu te falar como é que você vai lidar por isso aí. Eu vou te ajudar. Você ajuda aquela pessoa. Você tem um testemunho. Você vira uma pessoa que vai ajudar os outros com seu testemunho. Deus vai te colocar em lugares de honra. Então eu sempre penso assim: Deus, se você tá me fazendo passar por um momento muito difícil, é porque você vai me levar para um momento de muita honra. É proporcional. O tamanho da dificuldade que Deus te faz passar e etc. é o tamanho do lugar que Ele quer que você chegue. É aquela famosa frase, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Meu noivo me falava muito isso. Falava: eu não quero mar agitado, eu quero um mar calmo. Mas não, a gente precisa muitas vezes passar por mares agitados para que a gente consiga evoluir. Se você fica sempre na mesma, vai ficar sempre assim. Então Deus não quer uma postura sua do que de vitimismo. Deus quer uma postura sua de quem quer alavancar, de quem quer crescer, de quem vai enfrentar, de quem vai passar por tudo isso. Você fica lá no vitimismo e você não vai evoluir. Ou vai demorar mais, entendeu? O processo que poderia demorar 10 dias, vai demorar 40. Porque você não tá agindo, você não tá reagindo da forma que Deus quer que você reaja. Você tá lá deitado na sua cama chorando. Deus quer que você dê a volta por cima, que você faça acontecer. E Ele vai te ajudar. E aí você vai chegar no momento e vai falar assim: o próprio Deus me colocou aqui. É isso que Ele quer. Assim como Sara, quando conseguiu gerar Isaac, deu a luz a Isaac, a honra agora foi para quem? Foi para Sara? Foi para Abraão, que tinha 100 anos já? Não. Foi para Deus. Então, muitas coisas a gente passa. Depois a gente consegue glorificar a Deus. E o que eu queria falar para você é: abraça esse processo. Passa por tudo isso glorificando a Deus. Eu sei que é difícil, mas em um momento que não tá legal, que você tá passando por uma dificuldade, lembra, Gênesis 1, Deus demorou 7 dias para criar o mundo. Ele poderia ter feito assim, mas Ele escolheu fazer em processo. Lembra de Abraão, 100 anos, recebeu a promessa dele com 100 anos. E também de José, que passou por tanta coisa e depois foi um agente de livramento. Ele mesmo fala: para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Olha o que Deus fez, não somente para ele, mas para toda a casa dele, para um povo, para uma nação. Então, permita que Deus te use, permita-se passar por desafios na sua vida que vão te levar a lugares maiores, mais altos, lugares de honra, lugares de bênção. Amém? Espero que essa palavra tenha achado um lugar no seu coração, tenha frutificado no seu coração. E da mesma forma que eu deixei um desafio na segunda passada, se você não viu ainda, vai lá ver. Eu vou deixar um para você essa semana também. Queria que você abraçasse esse processo que você está passando e lesse Gênesis 1, Gênesis 17, Gênesis 45, para você sempre trazer à memória como Deus pode, sim, depois de tantos processos, te levar a lugares altos. Você ganhar o que você tá, a sua batalha, a sua dificuldade. Deus pode fazer isso na sua vida. E não murmure, tome um posicionamento de: eu sei que Deus está fazendo isso para o meu bem, para eu crescer, para eu evoluir. Amém? Espero que você tenha uma boa semana, que seus dias sejam muito abençoados e a gente se vê na quinta-feira. Um grande beijo, fiquem com Deus. Foi?